Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Caráter Cristão. Meu nome é Roberto Castilho. Hoje o capítulo é o 64, A Fuga de Davi. Bom, bora pra vinheta. Lá em Salmos 30. Lá em Salmos 34 é a vitória de Davi sobre Abimeleque, tá bom? Então ele faz uns salmos depois de vencê-los. No Salmo 57 é o hino de Davi pela fuga de Saul da caverna, tá bom? Então Davi ele sempre tinha algo assim incrível que ele compunha muitos salmos, né? Pelas vitórias, pelas tristezas, pelos pecados, pelos arrependimentos. Então, várias vezes nessa história de Davi, vários salmos foram sendo feitos ali, né? E vocês vão saber alguns aqui. Então, por exemplo, 34 e 57 foi nessa experiência da sua fuga, tá bom? 1 Samuel 18 fala que a amizade de Davi e Jonatas. A Saul fica invejado de Davi porque as mulheres cantavam que Davi era melhor. Saul então tenta matar Davi, só que um anjo de Deus o salva. Mical também casa com Davi e o ajuda a fugir. No capítulo 19, Jonatas intercede por Davi a Saul, porém não adianta. No capítulo 20, a amizade entre Davi e Jonatas continua firme e eles fazem uma aliança. Saul fica irado com Jonatas. No capítulo 21, Davi vai ao sacerdote Aimeleque, pega pão e também a espada que matou Golias. No capítulo 22, Davi se refugia na caverna de Adulão. Saul mata 85 dos sacerdotes por causa de Aimeleque, inclusive ele, só que o seu filho Abiatar vai a Davi porque ele conseguiu fugir do massacre. No Patriarcas e Profetas, depois de matar Golias, Saul não deixou mais Davi voltar para casa, ou seja, Davi ficou no reino. Então isso tudo foi estratégia até mesmo de Deus para manter Davi ali, para ele se familiarizar com tudo. Jonatas e Davi acabaram virando meio que irmãos, né? E eles fizeram um pacto. Saul esperava também que sua associação com Davi fosse uma salvaguarda para si, mesmo, ou seja, ele estava preocupado com ele. Visto que Davi era favorecido e defendido pelo Senhor, sua presença poderia ser uma proteção a Saul quando com ele saía a guerrear. Então, ó, aqui é para vocês entenderem. Então, Saul está preocupado com ele. Então, ele colocou Davi perto dele porque sabia que Davi tinha alguma coisa boa ali. Deus sempre fazia algo para Davi. Só que isso começou a acarretar ciúmes. Por quê? Porque as pessoas começaram a gostar muito de Davi, porque Davi fazia as coisas que Deus mandava. Assim sendo, começou a criar muitos ciúmes. Um grande defeito do caráter de Saul era o seu amor à aprovação, ou seja, ele estava sempre preocupado em ser aprovado. Essa característica tiveram uma influência preponderante em suas ações e pensamentos. Tudo se assinalava pelo seu desejo de louvar a exaltação própria. Sua norma para o que era reto e aquilo que o não era consistia do baixo padrão do aplauso popular. A pessoa que vive para agradar os homens e não procura primeiramente a aprovação de Deus não está livre do perigo. Então, meus queridos, Davi ele foi protegido por Deus em várias ocasiões por Saul. Era a inveja o que infelicitava Saul e punha em risco o humilde súdito do seu trono. Que mal indescritível tem feito em nosso mundo este mau traço do caráter. A mesma inimizade que moveu o coração de Caim contra seu irmão Abel, porque as obras de Abel eram justas e Deus o honrava, e as suas eram más e o Senhor não podia abençoar, esta mesma inimizade existiu no coração de Saul. A inveja é filha do orgulho, e se alimentada no coração determinará o ódio e finalmente vingança e assassínio. Satanás mostrou seu próprio caráter, incitando o furor de Saul contra aquele que nunca lhe fizera mal. Então, o orgulho sempre vai acarretar no fim em um ódio. Por quê? Eu faço as coisas e Deus não me abençoa. Por quê? Porque você está com problemas. O outro faz e é abençoado, ou seja, então você acaba olhando isso e acaba caindo. Davi então vence os filisteus novamente. Ele ganha Mical para casamento, porque essa foi algumas das estratégias que Saul tentou para matar Davi. Então ele mandou Davi com mais alguns homens para ele conseguir 200 brincos ali de filisteus. E ele foi, venceu. O anjo do Senhor então salva Davi também de uma lança que passou, Saul e Davi estavam próximo. E era quase impossível aquela lança não pegar Davi. Foi um anjo do Senhor. Mical depois salva Davi. Saul querendo matar Davi, mas Deus não permite. Inclusive, Saul profetiza sobre a vinda do Messias.
Davi queria muito ver Jonatas, então ele vai até ele. Jonatas então pensa que Saul já tinha mudado suas concepções para Davi, fizeram um pacto, porém ficou claro que não. Davi então foge ao santuário até Aimeleque. Davi disse ao sacerdote que fora enviado pelo rei como a incumbência secreta, a qual exigia a máxima diligência. Nisso manifestou falta de fé em Deus, e seu pecado resultou em ocasionar a morte do sumo sacerdote. Tivesse declarado plenamente os fatos e teria Aimeleque sabido o que fazer para lhe preservar a vida. Deus exige que a veracidade distinga seu povo, mesmo no maior perigo. Davi pediu ao sacerdote 5 pães. Nada havia senão pão consagrado em poder do homem de Deus. Mas Davi conseguiu remover seus escrúpulos e obteve os pães para matar a fome. Então Davi começou a fazer vários problemas aqui, porque ele não foi honesto, e isso causou morte de 85 pessoas, né, contando ali com Aimeleque. Davi então pega a espada de Golias e vai para Aques, lá na Filisteia. Outro problema, tá bem? Davi teve várias falhas de fé, tá, meus queridos? Então, assim como Abraão teve várias falhas até chegar ao auge, Davi teve a mesma coisa, eu e você teremos o mesmo, tá bom? Porém, nós precisamos estar avançando. Contudo, essa experiência estava servindo para ensinar sabedoria a Davi, pois levava-o a compenetrar-se de sua fraqueza e da necessidade de constante dependência de Deus. Todo fracasso por parte dos filhos de Deus é devido à sua falta de fé. Quando sombras rodeiam a alma, quando precisamos de luz e guia, devemos olhar para cima. Há luz além das trevas. Davi não devia ter perdido a confiança em Deus por um momento sequer. Tinha motivos para confiar nele. Era ungido do Senhor e, em meio de perigo, havia sido protegido pelos anjos de Deus. Então, nesse momento, Davi ele vai para a caverna de Adulão, onde ele faz os salmos 133 e 57. Doeg fala sobre Aimeleque e Saul manda então matar os 85 sacerdotes. Esse acontecimento encheu de terror todo Israel. Fora o rei que eles tinham escolhido que cometera tal afronta, e fizera unicamente segundo a maneira dos reis de outras nações que não temiam a Deus. Ou seja, Saul já estava completamente um rei pagão. Ele estava fazendo obras dos reis pagãos. Ele estava longe de Deus. Ele estava fazendo coisas sem pensar. Tudo acarretando o que Deus não queria que ocorresse com o rei de Israel. Bom, meus queridos, essa foi a história de hoje. Que nós possamos confiar em Deus, pois se Davi teve falta de fé, nós também temos as nossas. Porém, Davi perseverou, avançou, se arrependeu, confessou e estava sempre ligado a Deus. Que eu e você também tenhamos o mesmo, tá bem? Bom, não deixe de se inscrever no canal, compartilhar e dar o curtir aí para nos ajudar, tá bem? Que Deus abençoe vocês e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.